Em um movimentado leilão de cavalos, dezenas de fazendeiros e comerciantes buscam os melhores exemplares para trabalho e competição. Entre os animais fortes e imponentes, há um cavalo magro, com as costelas à mostra e um olhar apagado. Ele mal consegue se manter em pé e ninguém se interessa por ele. Os compradores passam direto, sem ao menos perguntar seu preço. Para todos, ele é apenas um desperdício. No entanto, no meio da multidão, Adão, um fazendeiro humilde, observa atentamente o animal. Há algo nos olhos dele que chama a sua atenção. Uma mistura de desespero e resistência. Movido por um sentimento que nem ele sabe explicar, Adão decide perguntar ao leiloeiro sobre o cavalo. O homem, surpreso, ri e responde que quase ninguém quer aquele animal e que seu preço é insignificante. Sem hesitar, Adão reúne suas economias e faz a compra. Ele ignora os olhares debochados dos outros fazendeiros e leva o cavalo para casa. Essa decisão, vista como um erro por todos, marcará o início de uma jornada que mudará para sempre sua vida e a do cavalo que ninguém quis. Quando Adão chega à sua pequena fazenda com o cavalo, sua esposa, Marta, olha com incredulidade. Ela não consegue acreditar que o marido gastou suas economias naquele animal debilitado. Adão, gastamos tudo nisso? Quem vai cuidar de nós? Pergunta desapontada. Ela não vê como um cavalo tão fraco pode ser útil, e o medo da necessidade financeira pesa sobre ela. Os vizinhos também não tardam a reagir. No vilarejo, todos comentam a decisão de Adão. Ele enlouqueceu, dizem uns. Com esse dinheiro, poderia ter consertado o telhado ou comprado sementes. Zombam outros. Para eles é um erro evidente. Adão, porém, permanece calado. Ele entende as preocupações da esposa e os comentários maldosos dos vizinhos, mas algo dentro dele lhe diz que fez a escolha certa. À noite, Adão se aproxima do cavalo e sussurra: Raio, não sei como, mas vamos provar que estão errados. O animal, desconfiado, apenas o observa. Assim começa uma jornada difícil, onde a fé e a paciência serão testadas ao limite. E agora eu preciso da sua ajuda. Se você chegou até aqui, é porque essa história já tocou seu coração de alguma forma. Você acredita que Adão fez a escolha certa? Que mesmo diante das críticas e do medo, ele está prestes a provar algo grandioso? Então mostre que você apoia essa jornada. Deixe o like agora mesmo para fortalecer essa história de superação. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa emocionante trajetória. Comente aqui embaixo. Você já tomou uma decisão que todos duvidaram, mas que no fim valeu a pena? Sua participação é essencial para que mais pessoas conheçam essa história inspiradora. E lembre-se, os grandes feitos começam com um simples ato de coragem. Então, bora apoiar essa jornada? Os primeiros dias na fazenda não são fáceis para Raio. O cavalo ainda está muito fraco, suas pernas tremem a cada passo e ele se alimenta com dificuldade. Adão passa boa parte do dia ao seu lado, tentando alimentá-lo e oferecer um pouco de conforto. Ele improvisa um estábulo, com palha e cobertores para aquecer o animal nas noites frias. Marta observa tudo com ceticismo. Esse cavalo está mais perto da morte do que de ser útil, comenta cruzando os braços. Mas Adão não se deixa abalar. Ele merece uma chance, assim como nós merecemos as nossas, responde com firmeza. Seu olhar não esconde a determinação de alguém que não está disposto a desistir. Com o passar dos dias, Adão começa a conversar com Raio sempre que pode. Fala sobre suas dificuldades, seus medos e suas esperanças. Mesmo que o cavalo não responda, ele sente que está sendo ouvido. Adão acredita que a recuperação levará tempo, mas está disposto a dar cada passo necessário. Na vila, os comentários aumentam. Ele perdeu o juízo, dizem. Mas Adão continua firme. Marta continua apreensiva. Ela vê o esforço do marido e percebe o carinho que ele tem pelo cavalo, mas não consegue se convencer de que essa foi uma decisão sensata. Todas as noites, ela questiona Adão. E se ele não sobreviver? E se tudo isso for em vão? Sua preocupação não vem apenas do dinheiro gasto, mas do medo de ver o marido se frustrar. Adão, por outro lado, mantém sua convicção. Se eu não tentar, nunca saberei do que ele seria capaz. Responde sempre que Marta insiste no assunto. Mesmo quando a preocupação da esposa se torna um peso,
Ele se recusa a desistir. Os vizinhos continuam a fazer piadas. Adão está criando um fantasma, não um cavalo. Zrenia Marta sente vergonha das provocações, mas Adão ignora. Ele sabe que precisa provar para todos, e para si mesmo, que tomou a decisão certa. Com o tempo, Marta começa a perceber que, mesmo não concordando, há algo na determinação do marido que a faz questionar suas próprias dúvidas. Na primeira semana, Adão percebe um pequeno progresso. Raio começa a se alimentar melhor e já não treme tanto ao tentar ficar de pé. Para qualquer outra pessoa, a melhora poderia passar despercebida, mas para Adão é um sinal de esperança. Você está ficando mais forte, meu amigo, diz ele, acariciando o pescoço do cavalo. Raio, ainda frágil, levanta a cabeça e o olha de maneira diferente. Não é mais o olhar desesperado e apagado do leilão. Há algo novo ali, um brilho de confiança. Adão decide levar Raio para um passeio curto pela fazenda. Ele quer ver até onde o cavalo pode ir. As passadas ainda são hesitantes, mas Raio se esforça. De longe, Marta observa. Ela ainda não está convencida, mas não pode ignorar que o cavalo parece diferente. Talvez, só talvez, Adão esteja certo. As risadas e comentários maldosos continuam. Na vila, na taverna, em qualquer lugar onde as pessoas se reúnem, sempre há alguém para zombar de Adão. Ele comprou num saco de ossos e acha que vai transformá-lo num cavalo de trabalho, dizem. Deveria ter comprado um novo telhado em vez de um animal moribundo. Marta ouve os comentários e se sente incomodada. Ela se preocupa com a reputação da família e não quer que o marido seja motivo de chacota. Adão, as pessoas estão falando de você, diz ela, tentando convencê-lo a desistir. Mas Adão não se abala. Não me importo com o que dizem. Eles não sabem pelo que estamos passando, responde. Ele sabe que cada pequena melhora em Raio vale mais do que qualquer opinião alheia. Mesmo diante das críticas, ele continua seu trabalho. E no fundo sente que um dia aquelas mesmas pessoas terão motivos para se surpreender. A cada dia, Adão se dedica mais a Raio. Ele improvisa uma dieta nutritiva, busca remédios naturais para fortalecer o cavalo e faz pequenos ajustes no estábulo para garantir mais conforto. Mesmo exausto, ele não desiste. As noites são longas. Marta acorda várias vezes e vê o marido indo até o estábulo, verificando se Raio está bem. Você precisa descansar, diz ela preocupada. E se ele não melhorar? Adão suspira. Eu preciso tentar. Se eu desistir agora, de que adianta? Aos poucos, Raio começa a reagir melhor aos cuidados. Ele se alimenta com mais vontade e sua postura melhora ligeiramente. Pequenos avanços, mas para Adão, são grandes vitórias. Os vizinhos continuam a ridicularizá-lo, mas ele se recusa a responder. Para ele, a verdadeira resposta está no progresso de Raio. Se ele conseguir provar que estavam errados, nada mais importará. Cada sacrifício vale a pena quando se acredita no que se está fazendo. Os dias passam e os pequenos avanços de Raio tornam-se mais visíveis. Antes, o cavalo mal conseguia se manter de pé. Agora já caminha pequenas distâncias sem tanta dificuldade. Adão observa cada detalhe com atenção, celebrando cada nova conquista. Para ele, cada passo que Raio dá é uma prova de que sua fé não foi em vão. Você está conseguindo, meu amigo. Eu sabia que você era mais forte do que parecia, diz ele, enquanto passa a mão pelo pescoço do cavalo. Raio ainda não tem a vitalidade de um animal saudável, mas há algo diferente nele. Uma centelha de vida, uma força que cresce a cada dia. Marta começa a notar as mudanças, mas ainda tem suas reservas. Ele pode estar melhorando, mas isso não significa que vá se tornar um cavalo de trabalho, comenta. Adão, porém, continua firme. Talvez ele nunca seja como os outros, mas sei que ele tem algo especial, responde. Na vila, os comentários começam a mudar. Alguns ainda zombam, mas outros começam a se perguntar: será que aquele homem e seu cavalo desacreditado realmente podem surpreender a todos? Mesmo com os avanços de Raio, Adão ainda enfrenta a resistência dos vizinhos. Na taverna, os comentários continuam. Ele acha que pode transformar um cavalo fraco em um campeão. Zrenia. Mas algo começa a mudar. Alguns que antes riam, agora observam com curiosidade. Marta, porém, ainda se preocupa com o que dizem.
Adão, eu sei que você não liga para as fofocas, mas isso está afetando nossa família. Os vizinhos acham que estamos desperdiçando tempo e dinheiro, diz ela. Adão segura as mãos da esposa e responde com serenidade. Não preciso que eles acreditem. Basta que eu e Raio acreditemos. Essa frase ressoa na mente de Marta. Ela ainda não entende completamente a motivação do marido, mas começa a perceber que ele está determinado a seguir até o fim. Os dias passam e os vizinhos, mesmo sem admitir, começam a notar algo diferente. O cavalo, que antes parecia à beira da morte, agora caminha com mais firmeza. O que parecia impossível está acontecendo diante de seus olhos. Certo dia, enquanto Adão passeia com Raio pela vila, um ferreiro o observa com atenção. Esse cavalo está diferente da última vez que o vi, comenta. Adão, surpreso, percebe que alguém finalmente notou o progresso. O ferreiro se aproxima e oferece ajuda. Traga-o até minha oficina, posso revisar as ferraduras. Talvez isso o ajude a caminhar melhor. Adão fica emocionado com a oferta e aceita de imediato. Na ferraria, o ferreiro trabalha com paciência. Isso deve dar mais estabilidade a ele. Não é muito, mas pode ajudar, diz entregando as rédeas a Adão. O fazendeiro, com os olhos brilhando, responde: Muito obrigado. Isso significa muito para nós. Pela primeira vez, alguém de fora acredita no que Adão está tentando fazer. Ao voltar para casa, Marta observa o marido e o cavalo de longe. Algo nela começa a mudar. Talvez, apenas talvez, Adão estivesse certo desde o início. As pequenas mudanças em Raio não passam mais despercebidas. Vizinhos que antes zombavam, agora observam com curiosidade. Ele realmente está melhorando, dizem alguns. Será que Adão tinha razão o tempo todo? A transformação do cavalo começa a atrair a atenção da comunidade. Joaquim, um jovem vizinho, se aproxima de Adão um dia e diz: Eu tenho observado o que você faz com esse cavalo. Não entendo muito sobre isso, mas parece que está funcionando. Se precisar de ajuda, estou por aqui. Adão fica surpreso, mas grato. Um par de mãos extras sempre é bem-vindo. Obrigado, Joaquim, responde. Naquela noite, enquanto Adão cuida de Raio, Marta aparece ao estábulo. Vi Joaquim aqui hoje. Parece que ele acredita em você, comenta. Adão sorri. É um começo. Às vezes, tudo o que precisamos é que alguém veja o que nós vemos. As coisas estão mudando, e Adão sabe que ainda há um longo caminho pela frente. Mas pela primeira vez, ele sente que não está mais sozinho nessa jornada. Adão decide que está na hora de um teste maior para Raio. Ele ouve falar de uma pequena exposição de cavalos na vila vizinha. Não uma competição, mas um evento para apresentar os animais e mostrar suas habilidades. Ele se inscreve. Quando Marta descobre, fica surpresa. Você tem certeza disso? E se zombarem de você na frente de todos? Zrênia mais Adão está confiante. Não se trata de vencer, só quero mostrar que ele pode. No dia do evento, a vila está lotada. Os outros cavalos são grandes e fortes, enquanto Raio ainda tem uma aparência frágil. Alguns riem quando Adão entra com ele na arena, mas ele ignora. Com paciência, ele conduz Raio pelo percurso. O cavalo hesita no início, mas logo começa a caminhar com firmeza. Pedro, animado, grita: Olha, papai! O Raio está conseguindo. O público se cala. Pela primeira vez percebem que aquele cavalo tem algo especial. Talvez não seja o mais forte, mas sua história e determinação falam mais alto do que qualquer aparência. Após o evento, as pessoas começam a mudar suas opiniões. Eu não acreditava que aquele cavalo tinha uma chance, admite um vizinho, mas ele provou que eu estava errado. Adão sente que sua luta está valendo a pena. Ele treina Raio todos os dias, fortalecendo suas pernas e aprimorando sua resistência. O cavalo já consegue carregar pequenos pesos e até mesmo trote a curtas distâncias. Pedro, que antes apenas observava, agora quer participar do treinamento. Papai, posso ajudar? Quero ver o Raio correr. Zrênia, diz entusiasmado. Adão sorri. Claro, filho, mas precisamos ir no tempo dele. Raio está mais forte a cada dia. O brilho em seus olhos é diferente. Não é mais um cavalo assustado e fraco. É um animal que descobriu sua própria força. Marta, que sempre duvidou, vê tudo isso acontecer diante de seus olhos. E pela primeira vez,
Ela admite para si mesma que Adão pode ter tomado a melhor decisão de sua vida. A história de Adão e Raio se espalha. Certo dia, ele recebe um convite inesperado. Uma competição regional para cavalos reabilitados. Você deveria tentar, diz Joaquim. Seu cavalo já mostrou que pode surpreender. Adão hesita. Ele nunca pensou em competir. Mas Pedro e Marta o encorajam. Se é para provar a força de Raio, por que não? Swinga, diz o filho. No dia da competição, Adão sente o peso do momento. Todos os olhares estão sobre eles. Ele respira fundo e conduz Raio à arena. Ao final das provas, o apresentador anuncia: esse prêmio não é para o cavalo mais rápido, mas para aquele que mostrou a maior superação. O vencedor é Raio e seu dono, Adão Lopes. O público aplaude e Adão abraça Pedro, emocionado. Ele olha para Raio e sussurra: eu te disse que conseguiríamos. A jornada ainda não acabou, mas naquele momento, ele sabe que valeu a pena. Após a competição, um momento que Adão jamais imaginaria acontece. O apresentador se dirige ao público e diz: hoje reconhecemos não o cavalo mais forte ou veloz, mas aquele que, contra todas as probabilidades, demonstrou o verdadeiro significado de superação. O prêmio vai para Raio e seu dono, Adão Lopes. O silêncio inicial rapidamente se transforma em aplausos. Muitos dos que antes zombavam agora olham para Adão com respeito. Marta, que sempre questionou sua decisão, está visivelmente emocionada. Pedro pula de alegria, gritando: papai, conseguimos! Adão caminha até Raio, acaricia seu pescoço e sussurra: hoje não é só sobre ganhar, meu amigo. Hoje mostramos que acreditar faz toda a diferença. O cavalo, como se entendesse, mexe levemente as orelhas. Marta se aproxima do marido e, sem precisar dizer muito, coloca a mão no ombro dele. Seus olhos brilham e Adão entende. Ele venceu não só uma competição, mas também a maior de todas as batalhas. Provar para os outros e para si mesmo que nunca devemos desistir daquilo que acreditamos. Poucos dias após a vitória, algo inesperado acontece. Um fazendeiro rico aparece na porta da casa de Adão. Ouvi falar do seu cavalo. Quero comprá-lo. Pago o dobro do que qualquer um ofereceria, diz, tirando um saco de moedas do bolso. Marta arregala os olhos. Adão, essa quantia poderia mudar nossa vida. Zrenia, diz ela, surpresa. Pedro olha para o pai, esperando sua resposta. Adão observa Raio, que agora é um cavalo saudável e confiante. Ele lembra de cada momento, das dificuldades, do esforço, das noites em claro. Ele não vê apenas um cavalo. Vê um companheiro que, como ele, enfrentou tudo e venceu. Com um suspiro profundo, ele responde: Raio não está à venda. O fazendeiro ri, achando que Adão está brincando. Estou falando sério. Pago ainda mais. Mas Adão balança a cabeça. Algumas coisas valem mais do que dinheiro, e essa é uma delas. O homem vai embora sem entender a decisão. Marta, dessa vez, não discute. Ela percebe que Raio representa algo muito maior do que dinheiro. Com o tempo, Adão percebe que sua decisão de não vender Raio foi a melhor que poderia ter tomado. O cavalo se tornou parte da família, e a história deles inspirou muitas pessoas na vila. Certo dia, um vizinho curioso pergunta: por que continuar com esse cavalo se ele já provou seu valor? Você poderia vender e ter uma vida mais fácil. Adão sorri e responde calmamente: porque Raio representa algo maior para mim, algo que não se pode comprar. Ele me ensinou sobre perseverança, paciência e fé. Pedro, que ouvia a conversa, sorri orgulhoso. Ele entende que o que o pai fez não foi apenas salvar um cavalo, mas provar que a verdadeira força vem de dentro. Marta também mudou. Agora, em vez de questionar, ela apoia o marido. Talvez eu nunca tenha entendido no começo, mas hoje sei que sua decisão nos fez mais fortes. Adão olha para Raio e sabe que seu caminho ainda não terminou. Mas uma coisa é certa: eles chegaram até ali juntos, e juntos continuarão. Após a vitória e a recusa em vender Raio, Adão começa a ver novas oportunidades. A história dele se espalha, e algumas pessoas da vila passam a procurá-lo, pedindo ajuda para cuidar de seus próprios cavalos. Um dia, Joaquim aparece na fazenda e diz: Adão, tenho um potro que ninguém quer. Ele é muito agitado e ninguém consegue domá-lo.
Você aceitaria ajudá-lo como fez com Raio? Adão olha para Joaquim e sorri. Ele vê uma nova chance de fazer algo significativo. Traga-o para cá. Vamos ver o que podemos fazer. Pedro pula de alegria. Papai, vamos ajudar outro cavalo? Sim, filho. Vamos mostrar que todos merecem uma segunda chance, responde Adão. Assim começa uma nova jornada. Agora não se trata apenas de Raio, mas de transformar a vida de outros animais rejeitados. Adão percebe que sua missão não era apenas salvar um cavalo, era provar que com dedicação, paciência e amor, qualquer um pode surpreender o mundo. A história de Adão e Raio se torna conhecida por toda a região. O homem humilde que comprou um cavalo fraco e desacreditado agora é visto como um exemplo de perseverança. Os vizinhos que antes riam agora o respeitam. Alguns até começam a buscar conselhos com ele sobre como cuidar melhor de seus próprios animais. Certo dia, um grupo de crianças aparece na fazenda, querendo conhecer Raio. Pedro, orgulhoso, mostra o cavalo e diz: Meu pai sempre me ensinou que a força de verdade vem de dentro. Adão, emocionado, percebe que sua história inspirou não só sua família, mas toda a comunidade. Marta, que antes temia as dificuldades, agora olha para o marido com admiração. Você nos ensinou algo que dinheiro nenhum pode comprar, diz ela. Adão apenas sorri. Ele não esperava fama ou reconhecimento. Queria apenas provar que vale a pena acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita. Os anos passam e Raio continua ao lado de Adão, forte e saudável. Agora, ele não é apenas um cavalo, é um símbolo de superação. Pedro cresce aprendendo que a perseverança e o amor fazem toda a diferença. Joaquim se torna um grande amigo e passa a ajudar Adão a reabilitar outros cavalos. Em uma noite estrelada, Adão vai até o estábulo e observa Raio. Ele passa a mão suavemente sobre sua crina e sussurra: Nós conseguimos, meu amigo. Contra todas as expectativas, nós conseguimos. Raio, como se entendesse cada palavra, resfolega suavemente e fecha os olhos para descansar. Adão sai do estábulo e olha para a lua no céu. Ele sabe que sua jornada não terminou. Há ainda muitos desafios pela frente. Mas uma coisa é certa: ele provou que, com fé e determinação, qualquer um pode transformar o impossível em realidade. E assim, a história de um cavalo rejeitado e de um homem que nunca desistiu se torna uma lenda na vila, inspirando gerações futuras a sempre acreditar. Agora é sua vez de fazer parte dessa história. Adão decidiu acreditar quando todos duvidaram. Ele enxergou valor onde ninguém mais via. E agora, essa história de superação e transformação está apenas começando. Mas sabe o que pode torná-la ainda mais especial? Você. Se esse vídeo já tocou o seu coração de alguma forma, retribua com um like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras que fazem a diferença. Se inscreva no canal agora mesmo. Juntos podemos espalhar mensagens que nos ensinam sobre fé, perseverança e transformação. Porque no final, sempre há esperança para aqueles que acreditam. Comente aqui embaixo. Você já passou por um momento em que precisou confiar, mesmo sem ter certezas? Compartilhe sua experiência. Sua história pode inspirar alguém. Apoie essa jornada, porque quando ajudamos uma história a ser contada, também transformamos um pedaço do mundo. Blast of Sparkles.